Bem-vindos a mais um BJJ Talk. Meu nome é Laio Rodrigues e estou aqui mais uma vez para gerar o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Dessa vez aqui a minha entrevista, uma entrevista muito especial, Gabriel Figueiró, conhecido como Suri, no meio do Jiu-Jitsu. Ele é técnico do Dream Art, ele também acabou de ser campeão do Grand Slam lá no Rio de Janeiro, faixa preta aí duríssimo. E hoje a gente vai bater um papo sobre o seu trabalho como professor e também a sua carreira como atleta. Bem-vindo aí. Valeu, obrigado pelo convite aí, um prazer estar aqui nesse quadro aí, batendo um papo com você e com a galera do BJJ Talk aí. Isso aí, vamos falar. Então vamos lá, tem muita gente que não conhece o seu trabalho, assim, não imagina o que você faz, né, lá no Dream Art, e é um trabalho que tem sido assim, feito com excelência. Então, antes da gente falar do Dream Art, como foi assim, o seu começo na arte marcial até a gente chegar lá? Então, eu comecei a treinar em Portugal, eu morava lá com a minha família e estudava lá. E eu vi passando o canal assim, eu vi passando um quadro do UFC, aquele, acho que era UFC Undisputed. E nesse dia, por acaso, era um dia do Royce Gracie. Então, mostrou os primeiros UFCs e aí teve o UFC 1, 2 e 3, aí falou um pouco da história, mostrou as lutas. Aí falando do jiu-jitsu, aí eu vi e falei que, porra, eu já tava procurando alguma arte marcial, um esporte para fazer na época, eu tava um tempo sem praticar nenhuma atividade física, e aí eu vi e falei, pô, gostei muito, falei, quero fazer isso, procurei, aí tinha uma academia perto de casa, e aí eu comecei a treinar lá. Aí eu fiquei um tempo treinando por hobby, assim, 3 vezes por semana, até eu decidir vir para São Paulo e focar em ser atleta mesmo. Sua família continuou em Portugal? Hoje minha família já saiu quase toda de Portugal já. Minha mãe voltou pro Brasil, meu irmão tá estudando fora também, minha irmã também. Mas na época, quando eu vim para São Paulo, eles continuaram todos lá. Eu vim sozinho para cá para treinar. Aí você já tava o quê? Na faixa azul, faixa roxa? Tava na faixa azul. Eu tava na faixa azul, mas nunca tinha treinado sério ainda. Na época eu tava fazendo faculdade, treinando 3 vezes por semana. E aí eu lutei o europeu de azul e eu fiquei em terceiro. E aí eu lembro que eu vi uma entrevista do moleque que ficou em primeiro na minha categoria falando que ele treinava 3 vezes por dia. E eu treinava 3 vezes por semana. Eu falei, cara, eu ainda perdi da decisão do juiz na semi nesse dia. Então eu falei, pô, eu acho que se eu treinar dá pra E dá na pra colorida dar certo. é muito mais difícil, né? Mesmo pra ficar em terceiro lugar, você fez o quê? 5 lutas? Fiz 5 lutas, tinham 6 lutas pra ser campeão esse dia. Imagina. Era de faixa azul, era muita luta mesmo. E você é nascido onde? Sou nascido em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Minas Gerais sempre revelando muito talento aí. Tem muito tem bravo. Preguiça, Rômulo Barral, Gabriel Arges, muita gente boa aí. E tá vindo a geração nova, né? Tem o Leozão, tem muita gente boa vindo aí. Tem a galera da Cação ali, subindo bem também. Muito bom. E aí você veio já direto pra Aliança? Vim direto pra Matriz. E sempre treinou lá? Eu treinei lá sempre, até minha faixa preta, até eu começar a treinar com Dream Art faz um ano e pouco. Não, e aí as coisas vão acontecendo, Sim. né? Quem não assistiu o back-to-back do Pimentel com o Gugel, eles falam como surgiu, né? Foi de dentro da Aliança, até transcender, exatamente. Aí você acompanhou desde a fundação, né, do projeto. Sim, do Dream Art, o projeto Dream Art, com o nome Dream Art, começou lá na Matriz. E nesse primeiro projeto, que tinham só 5, 6 atletas, eu já fazia parte, eu já ajudava a cuidar. Eu morava com os moleques, então eu era faixa marrom ainda. E quando teve esse primeiro projeto lá na Matriz, eu já fazia parte lá. Aí depois que teve esse crescimento, essa saída, e depois começou a acontecer fora. Eu fiquei um tempo ainda na Matriz fora do Dream Art, depois eu comecei a ajudar com os treinos técnicos e aí foi evoluindo a coisa. Foi um caminho natural. Então, tipo assim, você não chegou no Dream Art como professor? Não. Mas era seu sonho, seu técnico, como é que era? Então, eu não tinha muito... Eu missão assim dentro do Dream Art ainda, eu ainda tinha muita coisa na Matriz mesmo, eu me via lá por muito tempo. E eu comecei ajudando o Isaac puxava os treinos da manhã e eu na manhã eu treinava na Matriz, no treino de competição lá, e aí à tarde eu ajudava com o treino técnico, então eu ajudava na parte técnica lá com o Isaac, puxando treino pra molecada 3 vezes por semana. Eu ainda era marrom quando eu comecei a puxar os treinos técnicos. Aí depois eu peguei a preta e eu comecei a ajudar o Isaac de manhã também, aí foi evoluindo.
Foi crescendo. Mas isso aí foi um processo que você acha natural? Foi uma coisa que você buscou? Você fala da parte de professor? De professor, Não, porque assim, é daí... muito difícil o cara que é atleta trocar essa chavinha para professor e ainda mais ser um bom professor, né? Sim, sim. O cara quer competir com o aluno, fica aquela coisa que a gente já viu se repetir no jiu-jitsu muitas vezes, né? Então. Não, eu acho que eu sempre quis ser professor e, na verdade, eu sempre entendi que o caminho final, quando você quer viver de jiu-jitsu, é quase 100% como professor. Mas eu acho que antes disso eu já tinha uma vontade de ser professor, já gostava de ensinar outras coisas também. Então, quando eu estudava ainda, tipo, ajudava muito meus colegas de classe, assim, fui bom aluno até a faculdade. E aí, desde que eu comecei o jiu-jitsu, de faixa branca eu já ajudava nas aulas de criança. Que legal. Então, aí quando eu cheguei na matriz, desde faixa azul eu ajudei nas aulas da matriz também. Então, eu não me tornei professor num curto prazo, assim. Eu sempre vim me preparando. O Fábio também trabalha muito, ele trabalha muito nessa parte. Talento, né? E ele trabalha muito nessa parte com todo mundo. Ele fala que a galera tem que ajudar nas aulas, tem que aprender a ser professor desde cedo. E tem muito atleta que deixa para ser professor, para começar a aprender a ser professor quando para, né? Mas ótima eu acho, dica aí. Para quem quer ser professor tem que disponibilizar um pouco de tempo assim para ir aprendendo desde cedo. É que hoje em dia no jiu-jitsu, né, dá para viver muito bem como atleta e eu conheço atletas de ponta que tipo, me falam que eles não querem viver de jiu-jitsu depois de ser atleta. Sim. Então, se aposentar e fazer outra coisa, né? Viver de renda, alguma coisa assim. E aí investir em outra coisa, às vezes até viver de jiu-jitsu, mas não ser professor, ou pode trabalhar na internet, ser dono de academia, mas não ser o professor da academia. Então, hoje em dia tem outras opções, né? A galera consegue ganhar muito dinheiro como atleta. E o mercado está crescendo para outras coisas também, fora atleta e professor, né? Eu acredito muito nisso. Então depende do que você quer, né? Se você quer ser professor, você se vê lá na frente. Na internet hoje está... É verdade. E, cara, assim, você viu então o Dream Art crescer, nascer, e pegando já mais uma pontinha aí no back-to-back, era um projeto para 10 pessoas, hoje já tem quase 50, não é isso? Na verdade, no início eram para 4, né? A primeira conversa do Isaac com o Pimentel foi de 4 atletas. E aí depois foi crescendo, foi vendo que foi dando certo. O Pimentel acreditou muito também na visão ali. Não só ajudou financeiramente, como ele acredita, ele é envolvido no projeto no dia a dia, até hoje, desde o início até hoje. Então foi uma peça fundamental assim, para esse crescimento ter sido tão grande, né? Não foi só o financeiro, tem muita gente por trás trabalhando bastante. E aí a minha pergunta é justamente essa. Hoje você não é mais um professor de 10 atletas, é um professor de 50. Então muda tudo, né? Muda. E você, uma coisa que eu conheço aqui em off, falando pro pessoal, você gosta de analisar um por um, jogo por jogo, que funciona, para que lado vai, para fazer uma coisa bem personalizada, né? Então hoje o trabalho tá mais complexo. Tá. Principalmente nesses eventos, né, de luta casada, o treino tem que ser específico. Então a gente tem testado muita coisa, eu tenho estudado muito, aprendido muito em como evoluir todo mundo em geral, mas não adianta, cada um tem seu jogo, cada um tem aquilo que encaixa melhor, então você tem que estar sempre atento em tudo, né? Então eu estou sempre treinando, aí eu treino com todos os atletas leves, então eu consigo sentir. Quando eu não estou treinando no grupo dos leves, eu estou vendo o grupo dos pesados treinando também. E nesses eventos de luta casada, eu estudo muito os adversários também. Como muitas vezes é só uma luta, o jogo tem que ser especializado, 10 minutos, não dá para errar. Então não dá para começar devagar também. Eu vou sentir a luta. Muitas vezes nessa de sentir a luta já foi. E nesse alto nível aí é um detalhe, né? Isso é verdade. Então a gente sempre vem vindo bem preparado nesse formato. Eu acho que de luta casada a gente não perdeu nenhuma ainda. Sim. Lá no Dream Art. O Isaac perdeu a final, mas foi do GP. Mas mesmo assim teve 2 vitórias. Teve 2 vitórias. Se for olhar, ele ganhou mais do que o pessoal que fez a super luta, né? E numa luta duríssima ali, né? Então a gente ele ganhou de 2 campeões mundiais, né? Foi o único cara a fazer isso no GP. Ele ganhou do Braguinha. A chave dele caiu... Foi boa, a gente queria aquelas lutas, a gente queria o Braguinha na primeira, mas sem dúvida foi uma chave difícil, assim.
Foi guerra e foi bom, foi muito positivo aquele dia. A gente teve 3 vitórias de luta casada, Sim. mais 2 do Isaac, mais o... Acho que foram 4 vitórias de luta casada. Teve a Bia também, né, Sim, que tava que treinando com a gente. Andriarte, né? Então... É uma responsa grande, hein? Então, essa daí tem mais título que o resto do tatame todo junto, então é complicado. E agora nessa parte no guia eu tenho até treinado muito com ela. Cara, é diferente, ela não ganhou à toa não. Isso é verdade. É duríssimo. Pô, a mulher mais vitoriosa da história aí, né? Tá no livro dos recordes como a mulher mais vitoriosa da história do jiu-jitsu. Muito bacana isso. No BJJ Stars The Return, eu peguei ali, eu filmei você um pouco antes, você falou, não, hoje é 100% de aproveitamento, e foi dito e feito, né, cara? Isso é muito bacana, né? Não, a gente uma segurança do técnico dessa, pô. Tava muito bem preparado. Eu acho que os atletas lá são muito fáceis de trabalhar, né? Apesar de ser uma responsabilidade grande. Lógico. Eu tenho ganhado a confiança deles, então cada vez mais eles estão me escutando. Eu tenho ganhado a confiança deles de falar comigo também, de se abrir, de falar o que está sentindo. Então, com esse feedback, nosso trabalho está cada vez melhor. Então, daí vem a confiança, né? Um trabalho bem feito, a galera tem chegado sempre sem lesão. Então, não tem difícil dar outro resultado. No BJJ Stars The Return foi a Ana Rodrigues, o Patrick Gaudio e o Isaac. Né? Isso. Pô, já foi uma coisa estrondosa. Aí no BJJ Stars, agora a 4ª edição, né, que foi do GP, eram 5 atletas, né? 5 e, atletas. pô, cara, só vai crescendo, né? E é bom porque quando você consegue legitimar o teu trabalho com os faixas pretas, num evento como o BJJ Stars, pro pessoal que é faixa roxa, faixa azul, automaticamente já dá uma credencial muito grande, né? Esse trabalho aí é com paciência, né? Porque chega gente nova, aí chega moleque de muita educação diferente, lugar diferente. Isso. Então tem uns que é mais fácil de trabalhar, tem outros que é mais difícil, tem uns que já vêm com costumes errados. Eu acho que faixa preta acaba sendo até mais fácil de trabalhar depois que você aprende a lidar e ganha essa confiança do grupo. Às vezes faixa azul, eles demoram a entender a importância de fazer um trabalho bem feito, de se cuidar, Até o relacionamento também demora de cultivar, E né? normalmente, né, faixa azul é a galera mais nova, né, 17, 18 anos, então são menos maduros, é difícil trabalhar mesmo. Você acaba tendo que chamar mais atenção, né? E aí E fica mais difícil tudo, né? E fica mais difícil porque acaba criando um clima de briga, né? E você não quer. Não precisa você disso. nunca quer dar bronca no cara. Às vezes o cara fala, pô, só me dá bronca. Mas não é. Eu falo, pô, não preciso dar bronca se você fizer as coisas certas. Então. Pelo amor de Deus, escuta o do E não é muita coisa, né? Não é muita coisa que a gente pede. Chega no horário, treina. E pronto. E além de você fazer um belo trabalho aí como o técnico assim, do Dream Art, porque falo técnico, gente, porque é mais voltado para competição mesmo, né? Lá só competição. Exatamente. Então é um papel de técnico mesmo, né? Eu também dou aula por fora, mas no Dream Art é só competição. Então é focado no alto nível, em ser campeão. Isso é mesmo. muito bacana, porque já é uma coisa até mais recente, assim. Normalmente, até vamos pegar o exemplo da Aliança, o Fábio Gugel, apesar de ter sido um ótimo professor, um técnico muito bem sucedido, foi também um professor, ele tinha que dividir, tipo, tirar a capa de técnico, vestir a capa de professor e por aí vai, né? Faz muito pouco tempo, né, que teve essa divisão nas academias. Antigamente o treino Tudo de junto, competição era aberto, então por mais que o treino era de competição, tinha muita galera que gostava de treinar duro, então fazia parte. Era diferente, faz pouco tempo que começou a ter essa mudança. Né? E hoje a gente vê a tua profissão, digamos assim, o teu papel no jiu-jitsu é uma coisa até relativamente nova, vamos dizer assim. O pessoal vai, mas já tem, não quer dizer que não tinha técnico. Não, tinha o técnico que era dividido, né? Sim. O cara era professor e técnico. Hoje não, a gente tem um cara que é só técnico, isso é bem bacana, eu acho isso só sinal como o nosso esporte tem evoluído. Crescendo. E além de você fazer esse papel, você também está competindo, você ainda é atleta, e que é muito mais difícil do que você vestir a capa de um professor, você do mesmo tatu, porque você só treina lá. Você tem que ainda ser o atleta Gabriel que ganha Grand Slam agora em dezembro de 2020. Como é que é isso, cara? Cara, então, tipo, quando eu tô treinando para competir é muito desgastante, assim, mas eu acho que o papel de técnico me fez evoluir muito como atleta. Olha. Então me ajudou muito, assim, porque eu acabei
me forçando a estudar mais, a prestar mais atenção. E quando você está ensinando, você acaba prestando atenção em detalhes, a melhor maneira de fazer as coisas. E eu estudei muito e tenho testado muitas coisas, a melhor maneira de treinar. E de treinar para evoluir. Sim. Porque fazer um atleta cansar é fácil. Eu chegar lá, coloco a galera para rolar, para fazer drill de velocidade, de explosão, canso, sai todo mundo morto do treino. Aí o cara achou que treinou direito. O cara acha que treinou direito. E aí é difícil fazer um atleta evoluir. Tem muito treino lá e isso foi com paciência também, que a galera chegava. A gente faz muito treino específico, tem dia que é treino leve, então a gente não sai tão morto, apesar de a gente não conseguir fazer um treino leve realmente, sim, porque... Não existe soltinho. Não existe, não tem como, eu nem tento mais. A galera toda se mata 110% qualquer treino que eu colocar. Se for 1 minuto, se for 10... Se for o específico que era para ser cadenciado, se for o específico que é mais forte, a galera vai sempre no mesmo ritmo. E nível técnico altíssimo todo mundo, né? Então é difícil cadenciar esse treino para ser mais leve. Mas eu acho que eu tenho evoluído muito nessa parte de fazer a galera evoluir, em vez de só se matar. E isso acaba respingando em você também. Acaba respingando em mim, eu tenho aprendido muito com isso. E eu acho que o meu jiu-jitsu cresceu muito nesse ano, meu entendimento do jiu-jitsu, minha maneira de competir. E sem contar que eu acho que é o mais importante, né? Eu estar em volta desse grupo, estar no meio de galera só de campeão, mentalidade de campeão. Eu só tenho uma maneira de você ter essa cabeça, você tá junto. Com certeza. Se você se envolver com pessoas que não almejam nada grande, ou que tem outros objetivos, né? Dificilmente você vai conseguir. Então essa parte me ajudou muito, eu acho. Nesse grande slam eu cheguei, cara, com... Foi uma performance muito sólida, né? Lutei muito bem, mas o mais importante, eu cheguei assim convicto que dava para ser campeão, sem dúvida. Eu lembro assim de estar entrando para minha primeira luta e no tatame que eu tava lutando, eu passava do lado da mesa que tava os troféus. Então eu olhei pro troféu assim e falei, cara, hoje é meu. Isso é muito bacana. E é diferente você sentir isso. Eu acho que muito disso eu devo estar junto desse grupo. Então acho que isso é uma parte importante. Foram quantas lutas no Grand Slam? Foram 5. 5 lutas na categoria 69 quilos, não é isso? 69 quilos, isso. E assim, apesar de você já estar no meio e as pessoas te conhecerem e tal, você entra meio como um azarão, né? Sim. Ninguém fala assim, o Gabriel Figueroa vai ser o campeão. Ninguém poderia falar. A categoria estava muito dura. Acho que de nome, assim, era a categoria que estava mais forte no campeonato. Tinha muito cara duro, tinha finalista de mundial de faixa preta, tinha vários moleques que estavam subindo, campeões mundiais em todas as faixas. Então, foi uma surpresa, assim, para muita gente. Eu até brinquei com o Piauí, assim, que eu fui campeão no 69 quilos e ele foi campeão no 77. Sim, ainda teve esse detalhe, né? E a gente mora junto, a gente treinou, fez o camp todo junto, e eu lembro que numa conversa, assim, a gente falou, a gente tava falando sobre ganhar o Grand Slam, aí eu falei assim, cara, tem grande chance de a gente ser campeão, e muita gente não vai esperar, mas a gente sabe pra que a gente tá indo. E assim, ele olhou e falou... Foi a estreia dele na faixa preta, né? Foi. Não, ele tinha lutado num campeonato antes, eu acho que o brasileiro da CBJJE, eu acho. Ah, sim. Foi coisa muito perto um do outro, né? Foi perto, aí ele tinha estreado nesse, depois mais campeonato... Apesar dele ter feito luta dura lá, sim, lógico. Que tinha alguns nomes bons, mas campeonato grande mesmo foi o primeiro dele, assim. De uma expressão mundial, digamos assim mesmo, né? Eu já tinha tido a oportunidade de lutar com o campeão brasileiro faixa preta, medalhistas mundiais, porque eu estava fazendo ponto pro Mundial, né? Mundial de 2020, tinha que fazer 80 pontos. Você foi campeão lá em Curitiba, não é isso? Eu ganhei Curitiba, BH e Vitória Open. Eu ganhei 3 Opens e nesses Opens, assim, tinha muita gente dura, tinha campeão brasileiro, tinha medalhista mundial de faixa preta. Então eu tive a oportunidade de competir com esses caras. Mas eu acho que é o primeiro campeonato que o Piauí lutou, que foi
desse alto nível foi nesse. Isso é bom, né? Porque é um aluno, né, do projeto, né? Então, cara, mas querendo ou não, é o que eu falo pros moleques lá. Nosso treino é muito mais difícil que qualquer campeonato. Isso é verdade. Então, tá no tatame todo dia é muito mais difícil que o campeonato qualquer. Primeiro que você vai treinar sempre, nunca 100%, né? É difícil você estar 100% descansado. Então, no campeonato, com a periodização que a gente faz, a gente chega quase 100% e com vontade de competir, né? No treino tem dia, querendo ou não, que você não tá com vontade de fazer guerra. Segunda-feira, nossa. Não tá com vontade de fazer guerra, e lá não tem jeito. Se for treinar, você olha pro lado assim, se você chamar um faixa azul achando que você vai descansar, você vai se dar mal. Então não tem descanso, não tem treino leve, então é muito mais difícil. E até o alto nível, é difícil você ter uma chave que tem tanto cara duro como tem no treino. E também você treina com o cara mais pesado, o cara mais leve, o cara com um jogo diferente, o cara mais graduado, dependendo da sua Esse faixa. é o desafio do jiu-jiteiro como um todo, né? Você estar no tatame todo dia é um grande desafio para todo mundo, né, bicho? Tem que aprender. Aprender a treinar, aprender a tá na ruim, a tá na boa. E voltar, é o mais importante, não pode desistir, hein, gente? Então. Ô Gabriel, e agora a gente tá começando 2021, veio já desse ano de 2020 com todas as dificuldades, né? Teve os atletas do Dream Art indo muito bem nos eventos de luta casada e também no Grand Slam. Teve o pessoal que lutou, o brasileiro CBJJR, a gente acabou não falando, né? Mas também... teve o sul-americano também depois do Grand Slam. Sim, que o pessoal mandou super bem, né? Foi um ano difícil, mas um ano que ainda colheu bons frutos, né? Sim. Mas 2021, o que é que tá pra vir aí? Então, a gente... Dá pra compartilhar ou é seguir? Então, a gente tem várias coisas para lançar esse ano do Dream Art, né? O site do Dream Art, alguns planos de sócio-torcedor da galera que gosta do projeto, quer conhecer. E a gente está esperando aí o calendário, né? Ver o que vai vir de competição. Eu acredito que esse ano a gente já vai conseguir ter os campeonatos grandes, né? Acredito que só no segundo semestre, mas a gente tá se preparando para isso. E a gente continuar evoluindo, né? Eu acho que agora a gente está com um grupo muito bom. A galera São quantos no total? Aqui em São Paulo tem 42, 43. Uau! É muita gente. É muita gente. Eu cheguei lá no último dia que eu fui filmar lá, eu cheguei e disse, nossa, eu até comentei, né? Você tá cheio hoje, né, cara? Tá muito legal. Então quando você tinha ido lá foi no meio da quarentena, né? Que a gente tava treinando. Foram pros dois BJJ Stars. Primeiro, quando era na Fight for Fit ainda, que tava treinando só quem ia lutar, né? Quem ia lutar. E o pessoal que tava dando uma força ali, tinham, sei lá, menos de 10 pessoas no treino. Menos de 10. Tinha Olha que dia diferença, que a gente treinava né? 4, 5 pessoas. Isso mesmo. Você que fez o treino da Ana, foi só você. Eu era o mais leve que treinou com ela. Imagina. No final do camp a gente conseguiu ainda trazer algumas meninas para treinar com ela, mas foi basicamente ela treinou com a gente. Eu acho que do The Return, eu acho que nem isso, eu acho que foi mais pro segundo, que foi de novembro. No primeiro, no finalzinho ali, ela treinou, ela conseguiu treinar, mas o camp dela 90% foi... Então, e aí, tipo, aí quando eu cheguei agora, eu falei assim, nossa, já agora em 2021, né, já para o próximo BJJ Stars, eu fiquei realmente impressionado, né? No primeiro, nesse da luta da Ana, foi até engraçado, como ela treinou com a gente, era outra estrutura, né? E teve uma posição que a gente treinou muito, que a gente sabia que ia chegar na luta. E aí quando ela chegou na luta, ela perdeu a posição. E ela saiu da luta assim, mal. Aí ela me falou assim, cara, quando eu cheguei na posição que eu fui tentar ajustar, ela era muito menor do que vocês. Então o ajuste dela tava muito diferente. E ela é muito pequenininha, a categoria toda miudinha, dela, né? E eu era o mais leve, depois tinha o Patrick Gaudi e o Isaac, que, porra, não dava nem pra ela treinar direito. Né? O Eric, que tava indo lá dar um apoio, e o Alex, imagina. Tadinha, né, Ana? Só tinha os gigantes. Mas deu certo no final das contas, né? Não foi como ela queria, campeão mas... isso, né? Dá um jeito, chega na hora, dá um jeito. Esse daí realmente... Não, e tem esse detalhe, né? Porque isso daí eu sei, assim, a gente às vezes não compartilha com o pessoal que tá assistindo. O camp pro BJJ Stars The Return, que aconteceu em julho de 2020... Foi um camp extremamente diminuto. Olha o desafio pro técnico, né? Como é que você... Porque quando você tem 40 pessoas, você pode, né, separar, fazer várias coisas, né? Você tem mais possibilidades, né? Isso? Não, com certeza. E nesse evento aí ainda foi mais difícil porque a gente estava voltando do início da pandemia, daquela incerteza. Galera, pô, será que vai ficar um ano isso? E a galera do Dream Art toda voltou para casa. Isso. Então a gente ficou em quarentena numa casa, eu, o Isaac, o Piauí e a Ana. A gente ficou treinando assim, mais ou menos entre a gente e depois o Patrick Gaudi veio do Rio. E no início desse camp, até mais da metade eu acho, nem os Muniz estavam aqui ainda. Sim.
Então me largaram lá, treinando com o Isaac, com o Patrick. Segura essa bomba aí. E com a Ana, e a gente tava se virando como dava. E depois a gente conseguiu. Mas foi o que você falou, foram menos de 10 pessoas ajudando, com 3 atletas lutando, de 3 atletas de categorias diferentes, né? Então, se fosse todo mundo super pesado, médio, o que era fosse. mais tranquilo. Tinha masculino, feminino, de 50 quilos a 100 quilos. Nossa, então... E uma coisa que eu queria te perguntar, agora uma curiosidade, assim, você desenvolveu um método de coachear, de ser técnico muito particular, né? Lógico, tem suas inspirações, mas é uma forma sua. De onde foi que você tirou? Como foi que você chegou nisso aí? Então, eu acho que tem coisas particulares minhas, tem coisas que eu aprendi ao longo da carreira de atleta com os professores, então mas depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a me inspirar muito em esportes de fora. Esportes excelente. Fora do jiu-jitsu, que já tem mais tempo, né? O jiu-jitsu, querendo ou não, principalmente de competição de alto nível, é muito novo ainda. Não tem muito estudo, não tem muito investimento, então é difícil você saber o que funciona. Uma pausa, desculpa te interromper. Hoje, no dia que a gente está gravando, fazem 25 anos do primeiro Mundial de Jiu-Jitsu. Então... Exatamente hoje, que é dia 26 de janeiro. 25 anos é muito pouco, né? Muito pouco para você tem quantos esporte. Anos? Eu tenho 26. Tô quase a tua idade. Quase minha idade. E aí eu comecei a procurar muito de fora. Galera do MMA, judô, alguns outros esportes, para ver como que eles treinavam e o que eu podia trazer dessas coisas para o jiu-jitsu, sobre periodização e sobre aquilo que eu falei, né? Como que eu poderia fazer um treino focado na evolução, respeitando as fases do treinamento, quando o cara pode treinar mais leve, mais pesado, tem mais tempo para evoluir, quando ele tem que fazer a pancadaria mesmo para chegar na luta, no tempo de luta, né? Eu não sei se pode falar, tem algumas coisas que eu observei, eu posso? Pode falar. Tipo assim, vocês fazem muito round de 3 minutos, fazem muito específico de chamada, que é uma coisa que eu particularmente vi em poucos lugares, né? Por exemplo, específico da chamada, assim, o cara chamou, você perdeu. Eu disse assim, nossa, interessante, cara. E foi um método que você desenvolveu. Isso daí, na verdade, eu acho que o Isaac trouxe, legal. Ele trouxe a ideia que um dos preparadores físicos dele, que ele já tinha trabalhado, tinha feito um treino parecido, aí o Isaac trouxe a ideia e aí a gente foi desenvolvendo até chegar no treino que a gente faz hoje. Mas a gente faz muito específico, assim, de situação específica de luta que eu não tinha visto ainda. Né? De competição. Que a gente não tinha visto, a gente foi desenvolvendo, foi pensando, foi testando e a gente foi criando. Tem vários treinos legais que a gente faz que eu acho que faz muita diferença na hora do alto nível do campeonato. E principalmente início de luta, né? Foi aquilo que a gente falou, às vezes você começa uma luta mal, para recuperar, jiu-jitsu é bandido demais. Vai ter que torcer pro cara errar. E às vezes o cara não erra. No alto nível é muito difícil, né? É muito difícil. Então a gente tem muitos treinos legais assim. Então eu tenho muita essa inspiração de outros esportes. Até hoje eu tenho estudado muito. Ontem mesmo eu assisti um vídeo bem interessante do Borrachinha, com um médico lá, dele lá, falando sobre a periodização, como deve ser feito o treino, programar o treino, para o atleta não se quebrar e para ele poder evoluir. Que tem as explicações científicas lá que são complicadas demais para a gente, mas o principal é que quando o atleta está muito cansado, ele não consegue evoluir nem fisicamente nem tecnicamente. Então eles conseguem cientificamente, com testes lá, medir isso. E aqui no jiu-jitsu a gente não consegue fazer isso, é muita gente, mas quando você começa a prestar atenção, começa a conversar com os atletas, ter esse feedback, você consegue ir desenvolvendo alguma coisa melhor. E uma coisa que é muito importante é que o ambiente é todo dedicado à competição, né? Favorece para que você observe essas coisas, né? Porque já pensou, se você tem um grupo, sei lá, 40 pessoas, mas só 10 estão competindo. Aí chega um que está mais ou menos, aí você fala assim, sei lá, o cara às vezes veio da balada, ou problema pessoal, alguma coisa assim, pode ser várias coisas. Mas quando tá todo mundo focado, treinando para competir, é outra história, né? Então isso é um diferencial, assim, mas eu acho que a maioria dos times grandes, das academias grandes, já tem esse treino de competição, né? A gente falou, tem a galera de fora que treina nesse treino, mas a galera sabe que tá indo para um treino de competição. Isso é verdade.
Mas eu acho que ainda não teve essa mudança de chavinha de profissionalismo da galera. Principalmente a parte científica, né? Não tem muito estudo, não tem como a gente saber ao certo, né? E quando tem, o pessoal tem resistência. Isso é uma coisa que tem muito. Tipo, até hoje ali nos nossos treinos a galera ainda resiste um pouco. O Eric que tá indo aí lutar é um cara que tá aprendendo a treinar dessa forma agora. Que ele sempre foi um cara que saiu na porrada, né? E fazia 10 rolas por dia, treinava pra caramba várias vezes por dia e ia dando certo, né? Mas quando o nível vai subindo e a galera vai prestando mais atenção, vai ficando mais profissional, né? Tem que ser mais detalhado. Uma coisa que você falou, por exemplo, é difícil a gente ver na faixa preta uma reviravolta. Eu lembro muito uma do Hulk lutando contra o Matheus Diniz, que ele conseguiu. E assim, pra você ver isso na faixa preta, é um cara 100. Agora na faixa azul, faixa roxa, a gente vê muito isso. O cara começa bem, dando aquele apavoro, e uma reviravolta, o cara que tava perdendo ganha. Agora na faixa preta, meu amigo... É mais difícil. E foi o que eu falei, né? Aí quando começa errado, você tem que torcer pro cara errar. E aí o Matheus teve um erro na luta que o Hulk aproveitou bem. Eu acho que ele fatigou, alguma coisa assim, porque ele tava numa posição muito bem encaixada, eu não sei então, como, eu não entendi. Eu entendi ele perder a posição das costas, mas quando ele tava no estrangulamento nas costas encaixadíssimo, o Hulk defendeu bem, ele perdeu. Mas quando ele saiu das costas, o Matheus caiu por baixo fazendo guarda. E eu não sei porquê. Ele levantou dando as costas assim, desesperado. Tentando sair da área, foi exatamente. E nessa ele deu as costas, o Hulk pulou nas costas e finalizou ele. Abraço. Aí eu falei, abraço. Eu lembro dessa situação como se fosse Mas isso hoje, na faixa preta, tá vendo? A gente lembra tanto porque é uma coisa muito rara. Muito rara. Eu acho que o rei de... A gente tem uma outra também muito boa do Europeu de 2016, do Preguiça com o Ebert. Sim. Quase estoura o braço do Preguiça. Estourou, né? Nem lutou no outro dia. E aí o Preguiça conseguiu voltar e finalizar também. Mas é aquilo, eu acho que o cara fadigou, porque fazendo muita força para finalizar, quando saiu, né? Mas é muito raro, a gente vai lembrando, isso aconteceu um em 2018, outro em 2016, né? No alto nível, quem começa bem a luta normalmente termina bem a luta. Detalhe, né? muito detalhe. É difícil o cara ter muitas emoções. A não ser que seja o Preguiça. O Preguiça é rei das emoções, né? Ele gosta de lutar assim, né? Mas o Preguiça ainda é um cara que controla bem a luta, cara. Quando ele tá atrás, é que ele é coração puro, né? Então, você vê ele atrás numa luta, pode ter certeza que a luta vai até o final. Mas quando ele tá na frente, ele consegue controlar bem. Sim. Tava dando uma estudada nele agora pro evento, vai lutar com o Eric, né? Então tem muita luta. Ele é um cara que ele sabe jogar bem com placar, sabe jogar na frente. Mas sem dúvida, é um cara que é coração puro. Se tiver atrás, você vai ter que se preparar para lutar até o final, porque ele vai vir para cima. Muito bom. Gabriel, nosso bate-papo foi muito bacana. Valeu por ter vindo aqui, cara. Prazer, foi meu. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez. Sensacional. A gente podia conversar aqui 2 horas tranquilo. Passou rápido, né? Pena que o pessoal não assiste. Quando passa de meia hora, o pessoal já não quer mais assistir e ficam perdendo essas dicas aqui com o Suri. Né? Quem quiser procurar o seu trabalho, como é que faz? Eu sei que lá no Dream Art não é aberto a visita ainda. Tem provavelmente vai ter um plano aí, vai né? Vai começar a ter. Mas não agora. Mas não agora, ainda um pouco mais pra frente. Mas o pessoal que quiser conhecer mais o seu trabalho, como é que tá lá nas redes sociais? Gabriel Figueiró, BJJ. Pode me seguir lá, mandar uma mensagem. Eu também posto conteúdo lá da galera, dos treinos. Ainda mais agora nessa reta final pro BJJ Stars vai ter bastante coisa legal aí com os nossos atletas. E quem quiser também dar um treininho, fazer uma aula, dou aula por fora, aula particular, então é só na mandar Zona uma Sul, mensagem. qualquer lugar, como é que funciona? Hoje em dia eu dou só na Zona Sul, mas conversado, né, a gente pode... Assim, né, mais aqui no Brooklyn, Planalto Paulista... Hoje eu dou todas as aulas aqui no Brooklyn. Eu tenho alguns alunos que eu vou... onde eles treinam, mas a maioria vem até onde eu dou aula, então fica mais fácil ali. Agora uma coisa aqui que é minha, viu? Você fala se topa ou não, porque de repente quem escutar isso aí, a boa parte da audiência não está em São Paulo, né? Sim. E o cara quer umas dicas aí para melhorar o rendimento dele no treino. Você não presta uma consultoria online, pessoal? Claro, tudo conversado aí. Né? A gente pode fazer, tem bastante coisa legal que a gente está desenvolvendo. E em posições assim, a gente vai lançar o site do Dream Art agora, que vai ter
muito conteúdo nesse formato, né, de posição, de treino. Então vai ser legal para a galera que quiser entender e fazer parte do treino, vai estar lá tudo. Excelente. Então, ó, você que quiser conhecer mais o trabalho dele, eu vou deixar o link do Instagram, basicamente entrando em contato no Instagram. Entrando em contato no Instagram, as coisas vão fluir. Isso, correto? é só lá a gente conversa, responde todo mundo lá. Pronto, vai estar no link aí na descrição do vídeo. Se você está escutando no podcast, também está aí na descrição do podcast. Gabriel, valeu, foi muito bacana. Quiser deixar um recado final aí pro pessoal? Queria só agradecer o convite, agradecer a galera que apoia o jiu-jitsu, que assiste, que curte e compartilha, né? Que é o mais importante. Vocês curtiram o vídeo aí, compartilha, ajuda o trabalho do Lael. Se inscreve aí, que é muito importante para crescer o nosso esporte, para poder levar informação de qualidade para todo mundo, né? Acho que se todo mundo tiver uma informação melhor, nosso esporte vai crescendo como um todo e a gente vai poder colher bons frutos lá na frente, né? Isso aí. Pessoal, valeu por assistir até agora. Muito obrigado aí, Gabriel, pela entrevista, pelo seu tempo. Se você está escutando isso no podcast, não esquece de se inscrever para você receber as notificações. Tem bastante conteúdo já no podcast. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal também. Não esquece, olha a dica do Gabriel. Compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, que vai ajudar bastante o nosso trabalho. No mais é isso, a gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima.